o campo energético do corpo se solta e ele parece um vapor esbranquiçado ou azulado que paira por cima. Só que aí não teria as mãos. No caso dela, como tinha as mãos, era uma presença de fora. Kênia, respondida a pergunta aí, viu, minha querida? Vamos lá. Questão de trabalhos realizados fora do corpo, nas regiões umbralinas. Eu não sei se alguém já relatou isso para você, com certeza, mas com uma certa incidência, isso hoje em dia não está acontecendo mais comigo, mas ocorria de eu sentir que eu estava tipo num tobogã, descendo. Sim. É a condensação, para dar essa sensação ondulante mesmo. Era muito parecido. E é normal pelo seguinte, Fael, se tem mentores que operam naquela região e também trabalham com você, eles vão puxar você e levar você ali. Então, por isso a incidência de experiências. Se você é levado, mesmo que você não veja ele, você sabe que está sendo conduzido. Beleza, você foi para ajudar. O problema é ir parar lá por sintonia. Tipo, vou para lá porque eu sou um tranqueiro e aquele tá cheio de tranqueira. Mas quando vai por trabalho, cara, a minha vida e de tantos outros médios e sensitivos de cura é ir nesses lugares aplicar energia. Mas você está indo por um propósito, você não está indo por sintonia. E tudo isso ajuda você a evoluir, cara. Na ajuda a um terceiro, você mesmo cresce. E essas experiências, assim, eu até falo isso sem problemas. No começo, quando eu me dava conta que eu estava lá, juro pra você, eu não queria estar lá, eu saía correndo, começava a gritar. Depois que eu comecei a perceber qual era o propósito, que eu fui me acalmando, fui entendendo, né? Fui começando a trabalhar, desenvolver com as entidades. Mas algumas pessoas dizem que estão em ambientes escuros e às vezes elas acreditam também que estão ali por conta de uma questão pessoal, mas não se dão conta que estão ali para ajudar. Acontece muito isso também, né? Acontece muito. Tipo, você deitou e apagou. Durante o sono houve uma saída inconsciente, um mentor pegou você e levou lá. Você vai despertar aqui sem ter visto a saída. Você acorda num ambiente escuro e você pensa assim, pô, será que eu dormi pensando alguma besteira e por isso vim aqui? E não foi. Você foi levado por uma outra inteligência para um propósito. Agora, um ser humano atrapalhado, cheio de tranqueira na mente, o corpo astral dele durante o sono vai buscar a tranqueira que ele desejou, e isso é o astral inferior. Aí ela foi por sintonia. Então, são essas duas possibilidades. No caso de um curador, um médium, ele vai por questão de trabalho, porque tem mentores que vão guiar. Agora, o que não pode é você, com arrogância, falar assim, Wagner, hoje eu vou no astral, vou tirar uns 3 de lá. Isso é arrogância tua, você nem sabe como ir e está sem a proteção dos mentores. Quando eles estão superentendendo o processo, é uma honra estar junto com eles ajudando. Na Índia, som de flauta, a cítara clássica, a flauta xamânica nas práticas indígenas, sempre se falou de música no sentido de elevação. Hoje nós estamos vivendo um rebaixamento cultural mundial, Fael, na cultura em geral, arte, poesia, pintura, a música não podia passar batida. Então nós estamos vivendo um momento de baixa criatividade e manifestação artística na música, e está no mundo inteiro. Se a gente retroagir algumas décadas antes, e não estou citando o tempo como uma prisão, porque tem gente que fica, aquela época que era boa, todo mundo fala isso, daqui a 30 anos ela vai falar isso de hoje. Então quando eu falo época boa, uma época de florescência, por exemplo, a MPB aqui no Brasil, ela teve uma fluência muito grande com a bossa nova, cara. Lá na década de 60, a MPB da década de 70 também era brilhante. Hoje, nem a MPB tem condição de tocar numa rádio, que ficou muito polarizada com a música sertaneja, o pagode e o funk, que é o momento atual. Mas nada contra essas áreas. Mas tem que ter um espaço para tudo. Mesmo o rock hoje quase não toca. Então, houve um rebaixamento cultural mundial. A gente pega a década de 1960, você tem a eclosão dos Beatles e Rolling Stones na Inglaterra, que não era só música, revolução cultural através da arte popular. Ao longo da década de 70, você tem bandas na área do rock internacional, principalmente na Inglaterra, Queen, Yes, Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin, Deep Purple. Essas bandas marcaram, tanto que bandas hoje de heavy metal se espelham em muitas delas, ou bandas de pop rock. Quando chega a década de 80, começa a haver um ligeiro achatamento, com músicas mais curtas. Mesmo assim, uma década legal, com Smiths, U2, Echo and the Bunnymen. Aqui no Brasil, Legião Urbana, que surgiu na década de 80, RPM, Paralamas do Sucesso.
Quando entra a década de 90, Rafael, faz assim, ó, isso olhando internacionalmente. E hoje, quando você vê referências musicais, você vê um garoto, às vezes, que gosta de Beatles. Como que pode? Ele nem vivia naquela época, mas é a questão da qualidade. Então, quem nasceu naquela época ou viveu, hoje tem uma referência. Então, você pode ter como ídolo um Led Zeppelin lá atrás, um Beatles. Hoje, a geração que está hoje, daqui a 20, 30 anos, qual vai ser a referência que elas vão ter? Não tem, é muito pasteurizado. É uma referência hoje, daqui a um ano é outra, mas tudo rápido e superficial. Você não tem uma referência clássica que você possa falar e coligar culturalmente naquela área. Estamos vivendo esse gap, esse vácuo. Vai passar e décadas à frente, novas áreas vão fermentar e vão fluir novamente. E eu acredito que alguém lá em 2070 vai olhar 100 anos, 1970 e falar, como é que esse pessoal fazia essa música naquela época? Peraí, tá de sacanagem. Como que eles faziam isso? Eles estavam à frente do tempo, né? Agora, tem gêneros para tudo quanto é coisa, mas a gente está vivendo uma época de rebaixamento e o astral inferior só sai música ruim de lá. Os caras não vão tocar, eles inspiram um músico daqui a verter uma letra deletéria, um som desagradável, que causa perturbação. E na tradição hindu fala-se dos devas, os seres de luz inspiradores das grandes músicas, que ao mesmo tempo jogam poderosas formas mentais para inspirar os artistas a verterem composições que elevem a consciência. E aí vai da sintonia de cada um, que cada um está buscando. E vou repetir, tem tudo quanto é gênero, tem que ter espaço para tudo. Agora, não pode ter espaço só para um gênero ou outro, monopolizando e não deixando outras áreas de expressão. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem as duplas sertanejas, são milhares, Fael, cantando às vezes a mesma coisa que a mulher foi embora, cara. Você pode olhar, é uma coisa, vai só na emoção. Tem vocalistas incríveis no sertanejo, com qualidade vocal, mas o teor das letras é muito parecido. Tá? Você pega o funk, que não é o funk, aquele funk americano, lá da Motown, da música negra, que eu adoro americano, mas uma mistura de hip hop com alguma coisa chamada de funk, muitas vezes com uma letra depreciativa da mulher, né? Muitas vezes uma letra propaganda a violência. Então, não é uma coisa legal, mas nada contra os caras que estão ganhando a vida. Eu estou falando de um gênero e o que ele traz. E você pega o pagode de hoje, não tem nada a ver com aquele samba de Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Bete Carvalho da década de 70. É um grupinho de 5, 6 caras, tudo assim, balançando a mão, como se fosse felizes para sempre, cantando as mesmas coisas. E tem vocalistas ótimos. Você tem um vocalista aqui no Brasil, que é o Péricles, aquele rapaz negro forte, um vocalista incrível, né? Mas eu estou falando o gênero moderno do pagode, nem se compara ao samba da década de 70. Então todos os gêneros tiveram um rebaixamento. A galera mais nova não percebe isso porque não tem parâmetro. A gente que pegou a outra época pode comparar. E nada de ficar preso no passado, não é isso que eu estou falando. São referências. E hoje, se uma música tem mais do que 5 minutos, Fael, e a letra é um pouco mais de conteúdo, o que a garotada fala? Que música chata, não entendi a letra e não acaba nunca, que é um negócio de 2, 3 minutos com um refrão ganchudo, que fica repetido na mente igual uma hipnose, cara. E espírito obsessor adora esses ganchos para ficar girando, ainda mais se o teor da letra é ruim. Porque uma coisa leva a outra. Essas músicas, elas já dentro do astral inferior, vamos dizer assim, né? Como você falou, já linka a um tipo de produto que a pessoa vai se interessar, um tipo de comportamento que a pessoa vai ter, porque vai estar no inconsciente, né? Fervilhando aquilo. E é um prato cheio, né? Para você conduzir aquelas pessoas para onde bem entende, né? Você pode pegar até o rock mais pesado, tem letras horríveis em alguns pontos, e você fala é tão negativo quanto. Agora, o rock como contestação, através da música, você às vezes tem uma banda que fala do diabo e nenhum dos caras acredita no diabo, são cristãos. É para estremecer o status quo com uma música de protesto, né? Você imagina, cara, o AC/DC, aquela banda australiana de heavy metal, tem uma música chamada Hell's Bells, Sinos do Inferno. A música é linda, os solos de guitarra são maravilhosos e a letra é extremamente irônica contra o status quo conservador da religião aqui no Ocidente. Tem letras dos Rolling Stones também altamente contestadoras, mas você pega um conservador e fala, ele falou do diabo, mas não no contexto que o religioso imaginou, e sim como crítica à hipocrisia religiosa do status quo conservador. Você falou isso, até veio um convidado aqui, o primeiro Márcio Caim, ele explicou essa questão do diabo, né? Os sacerdotes, os praticantes de ritos africanos,
eles eram muito perseguidos. Sim. Então eles falavam, não, eu não sou desse Deus aí, eu sou do diabo, então. Daí ficou. Para questionar o status quo. Agora, você já imaginou, século XVIII, uma fazenda aqui no interior de São Paulo, uma família de imigrantes portugueses ou descendentes que está ali, são donos da fazenda e tem os escravos. Então, uma data que é festa dos escravos, tá? Que os donos tinham que deixar para evitar um estresse maior dos caras. E aí, seu Manuel e Dona Maria olhando lá embaixo, os negros dançando uma dança sensual dos negros, a própria dança já era considerada demoníaca na mente dos dois, né? E de repente ali uma média incorpora uma entidade, começa a dançar. O que o seu Manuel e Dona Maria falam? Ah lá, desceu o diabo e incorporou nela. E aí vira um preconceito danado, fora o preconceito racial, que é horrível e remonta a séculos aqui nas Américas como um todo. Então fica essa coisa de demonização de culturas fora do aspecto judaico-cristão. Isso aí é história, qualquer um pode pesquisar, e não podemos esquecer dos anos de Inquisição, cara, de perseguição religiosa aos que pensavam diferente. Certamente. Mas hoje em dia, né, com o advento da internet, tem piorado para um lado e melhorado para o outro. Como tudo, porque a internet, ela reflete o nível da própria humanidade. E a humanidade tem coisas muito legais e coisas estranhas dentro da gente também. Então a internet você pode encontrar algo maravilhoso e algo horrível, cara. No mesmo instante agora que tem alguém assistindo o nosso podcast, a internet está lotada de gente em site de pedofilia, cara. O mesmo veículo. Então, vai da responsabilidade de cada um, o que pensa, o que sente, a sua energia é o reflexo disso. Eu entro na internet para pesquisar e trabalhar, tá? Eu não vou entrar para ficar agredindo o outro em lista de discussão ou entrar em podcast para ficar agredindo alguém que pensa diferente do que eu penso. Simplesmente eu vou entrar para buscar conteúdos que melhorem a minha consciência, para estudar a internet. Fael, hoje eu tenho acesso a músicas na internet que eu não teria durante 10 vidas, cara, para conhecer tantas bandas que eu gosto, pesquisando, inclusive bandas da década de 70 e 80, que nem na época eu conhecia, né? E que hoje eu falo, meu Deus, como é que essa banda passou batida? E aí, peneirar essas coisas assim pela internet é um dos prazeres que eu tenho. Ou tinha aquela fita cassete, né? Ou então o pessoal pegava o LP, né? O pessoal tinha como se fosse uma relíquia, né? Ia atrás, trocava, fazia. Eu ainda tenho muitos vinis em casa importados, em ótimo estado de conservação, muitos CDs ainda, mesmo na era do MP3, eu continuo comprando mídia física, porque a galera que só escuta MP3 não percebe que o som é muito comprimido. Então, agudos e graves ficam muito embolados. Quando você tem uma capacidade boa de audição e de filtragem, você percebe aquele agudo, percebe o groove, o peso, a parte equalizada, você percebe o som redondo. Muitas vezes no MP3 você não tem essa condição. Agora, o MP3 é legal para baixar algo que está raro e esgotado. Agora, para mim, se eu posso ter a mídia física, cara, ainda mais remasterizada, não dá para ouvir MP3. E tem hoje muitas coisas na internet baixadas em qualidade alta que é em FLAC, mas pesa muito na memória do computador e a qualidade é quase igual do CD. Mas tem toda uma geração escutando MP3 que não tem o parâmetro para ver que o que eles estão consumindo hoje de som tem baixa qualidade sonora. E a internet também possibilita que as pessoas lembrem que tem esses recursos, né?